Salve, salve meus amigos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês hoje para discutir mais uma teoria, mais uma alternativa para compreender como e por que os átomos se conectam uns com os outros. Hoje nós vamos conhecer a teoria da ligação de valência e um pouquinho também da teoria do orbital molecular. Muitas vezes essas duas teorias se confundem no próprio conceito, beleza? Bom, a primeira questão é a seguinte: quando nós falamos de uma ligação química, uma conexão entre átomos, vamos pensar em dois átomos especificamente. Nós já compreendemos, de maneira básica, algumas teorias, como é o caso da teoria da ligação iônica, que explica satisfatoriamente a conexão entre os metais e os ametais. O modelo proposto pela teoria da ligação iônica, que é da doação e recepção de elétrons, é suficiente para que a gente entenda todas as características, as propriedades dos compostos iônicos, como sólidos, como quebradiços, como não condutores de corrente elétrica, mas quando se dissolve ou quando funde, eles passam a conduzir muito bem. Isso por causa daquela estrutura formada lá do retículo cristalino. Então, se você não estudou a teoria da ligação iônica, eu vou deixar o link aqui para você estudá-la e tentar compreender o porquê que essa teoria ela é satisfatória. Nós também estudamos uma teoria chamada teoria da ligação metálica, que também explica satisfatoriamente a interação entre os próprios metais. A ideia da nuvem eletrônica, do mar de elétrons, que também já estudamos, vou deixar o link aqui também para você, caso precise fazer um estudo dessa teoria, esteja a par do fato de que essa teoria, essa ideia do mar de elétrons, da nuvem eletrônica, é suficiente para entender as principais características dos metais. É verdade que existem algumas questões, como o brilho, a intensidade do brilho, a intensidade da condução da corrente elétrica, que essa teoria mais simplista ela não pode explicar. Existem outras, como a teoria das bandas eletrônicas, que nós não estudamos no ensino médio, tá certo? Bom, mas o objetivo da aula de hoje é encontrar uma alternativa a esta teoria de ligação. Quando nós estudamos a teoria da ligação covalente, nós percebemos que os compostos formados, que nós chamamos de moléculas, são pequenas porções, pequenos pedacinhos, como CO2, como H2O, possuem propriedades muito distintas, especialmente nos seus estados físicos. E outra coisa, nós nos utilizamos para essa teoria de uma regra muito simples, que é a regra do octeto, ou do dueto, que prejulga que a estabilidade para um elemento acontece quando ele tem 8 elétrons na última camada, na camada de valência, ou apenas 2, como o hélio, se for apenas a primeira camada. Essa teoria ela se fundamenta no que nós chamamos de compartilhamento de elétrons. Então, normalmente, os ametais, essa teoria nós usamos para tentar entender a conexão principalmente entre os ametais, eles possuem normalmente mais do que 4 elétrons na sua última camada, e aí, por consequência, para conseguir os desejáveis 8, eles acabam compartilhando elétrons com outros elementos. Existem muitas exceções, a gente remendou essa teoria que nós já estudamos com uma teoria chamada teoria da ligação coordenada dativa, mas não foi suficiente para entender tanta diversidade dos compostos covalentes, questões como geometrias moleculares, com a questão do octeto não funcionando. Então, saiba também, nós temos alternativas à teoria da ligação covalente. Uma teoria simplista lá da década de 20 e depois com a mecânica quântica, um pouco mais da compreensão, especialmente na década de 30, nós desenvolvemos outras teorias, como, por exemplo, a teoria da ligação de valência, que eu vou simbolizar aqui, por uma questão didática, por TLV, tá certo? Teoria da ligação de valência. Outra teoria não concorrente, elas se complementam, uma contribui para a falha da outra, é a teoria do orbital molecular. Especialmente, a teoria do orbital molecular é capaz de explicar, por exemplo, a questão de moléculas poderem ser atraídas por campos magnéticos, que não é um desejo especificamente do ensino médio, mas é uma teoria interessante para quem quiser depois dar uma pesquisadinha. Nós vamos focar mais na teoria da ligação de valência, eu vou apimentar alguns conceitos com a teoria do orbital molecular, para que a gente tenha uma ideia, especialmente de um termo específico dessas teorias, que são os nomes das ligações, como sigma e π, tá certo? No que se fundamenta essa teoria da ligação de valência e até mesmo do orbital molecular? Na sobreposição de orbitais atômicos semi-preenchidos. Então, pense comigo. Diferente da ligação covalente, que olha para as camadas, pega os elétrons da última camada, por exemplo. Na teoria da ligação de valência ou do orbital molecular, nós estamos preocupados e atentos aos orbitais. Então, ela é uma teoria fundamentada na mecânica quântica. Ela vai ser respondida por equações de função de onda, equações
da mecânica quântica. Tá bom, nesse momento, para o ensino médio, não nos interessa especificamente as equações, tudo bem? Então eu vou omitir algumas informações que são muito específicas, é para que a gente possa compreender de forma geral o conceito, tá certo? Overlap é o termo genérico que nós damos para quando ocorre o que a gente chama de interpolação e uma mudança no formato desses orbitais. Bora lá conhecer isso para você entender um pouquinho melhor, certo? Bom, eu vou pegar uma molécula bem simples aqui para a gente começar a discutir, que é a molécula do gás hidrogênio. Talvez seja a molécula mais simples que possa existir, pois o hidrogeninho tem apenas um elétron. Então, vou fazer a distribuição e como essa teoria ela se fundamenta na interação entre os orbitais, eu vou representar um orbitalzinho na forma que a gente combina de representar quando a gente faz as distribuições eletrônicas por uma questão didática, que é uma caixinha, um quadradinho, tá certo? Então, aqui está o elétronzinho com a flechinha apontando para cima, representando o seu spin. Nós sabemos que se estivesse para baixo, então teria um spin contrário ao que eu coloquei aqui. E este, por ser o orbital do átomo de hidrogênio, nós chamamos de orbital atômico. Então, um termo importante aqui, orbital atômico é o orbital que o átomo contém. Simples assim, tá certo? Eu vou representar esse átomo agora, vou tentar representar, obviamente, me perdoe a minha incapacidade, né, gráfica, mas eu vou tentar representar esse orbital de uma forma um pouco mais específica, né? A tentativa de fazer o orbital S como ele realmente é, que é uma esfera. Então isso aqui, imagine que isso aqui seja uma esfera, ali está o núcleo do átomo de hidrogênio com apenas um próton e o seu elétronzinho representado por uma setinha. Ah, professor, a setinha aqui está para cima, a setinha está para baixo? É indiferente, né? Tipo, se eu girar esse átomo aqui, se eu imaginar essa esfera e girar, ela vai ficar para cima, então é só uma representação gráfica, certo? Mas na molécula do gás hidrogênio, nós temos outro hidrogênio que tem o mesmo comportamento eletrônico, então eu vou trazê-lo aqui. Então esse orbitalzinho aqui, ó, é o orbital atômico. O que é o orbital atômico? É o orbital do átomo, tá certo? O que acontece é que esses átomos afastados possuem um conteúdo energético maior do que esses átomos próximos. Então, de forma geral, as teorias de ligações, todas elas pressupõem, né, se imaginasse uma lei sobre ligação, seria os átomos ligados possuem menos energia do que os átomos separados. Isso é suficiente para explicar por que eles se conectam de forma geral, tá bom? Bom, então esse átomo ele vai se aproximar. Por que ele se aproxima? Esse núcleo atrai aquele elétron, aquele núcleo atrai esse elétron, tá certo? Os elétrons com spins opostos, é preciso que os spins estejam opostos, têm uma atração magnética, então esses dois átomos vão se aproximar. Ok, quando eles se aproximam, tá certo? Há uma fusão, uma junção desses dois orbitaizinhos atômicos, né, no mesmo eixo. Observe que os dois núcleos estão no mesmo eixo. Se a gente representar um eixo aqui, eles estão no mesmo eixo. Essa interpolação desses orbitais em um mesmo eixo é que tem um nome de uma ligação importante. Bom, primeiro, que esse conjuntinho ligado agora não é mais, né, individualmente um orbital atômico. Isso aqui é chamado, dentro da teoria, de orbital molecular. Então, o que é o orbital molecular? O orbital molecular é o orbital da molécula. É o orbital em que ocorre a sobreposição desses orbitais, tá certo? E, posteriormente, uma deformação. Pense comigo, vamos nos adiantar. Bom, se nós voltarmos aqui um pouquinho, vamos voltar aqui, ó. A probabilidade de você encontrar o elétron nessa região, no orbital, porque o que o orbital é? A região de probabilidade de encontrar o elétron. Então, é delimitada por essa esfera aqui, que na equação de onda é gerada, né, o orbitalzinho S é gerado por uma esfera. Então, o elétron ele poderia se encontrar em qualquer parte dessa região aqui. Eu coloquei aqui por uma questão didática. Quando esses orbitais se aproximam, interpolam, é óbvio, e formam um orbital molecular, não sei se parece óbvio, para mim parece óbvio, que a região de probabilidade deve mudar. Quer dizer, a probabilidade de você encontrar esses elétrons do lado de cá é praticamente zero. Eu não posso dizer que é zero porque é uma região de probabilidade e a gente está falando de mecânica quântica e ali a probabilidade é que fundamenta a mecânica quântica, tá certo? Então existe uma possibilidade mínima de encontrar o elétron aqui. Isso, na teoria do orbital molecular, por exemplo, vai determinar o que a gente chama de orbitais antiligantes, que são regiões de probabilidade em que a probabilidade é praticamente nula, né, de se encontrar. Não exatamente, mas praticamente nula, tá certo? Então, tomemos o orbital molecular. Essa conexão, atenção, essa conexão, como eu disse, nesse compartilhamento de elétrons, nessa interpolação de dois orbitais em um mesmo eixo, nós chamamos de ligação sigma. Então, aí está o conceito de ligação sigma. O que é ligação sigma? A ligação sigma é a interpolação de dois orbitais
né, em um mesmo eixo. Perceba que para ocorrer essa ligação, da teoria da ligação de valência, a teoria de ligação de valência, os orbitais têm que estar semi-preenchidos para que ocorra essa interpolação, e a formação de orbital molecular. É exigência. Esquece octeto, não tem nada de octeto, dueto, não importa. O átomo pode ter 6, 7, sei lá, quantos elétrons forem, tipo ali, não importa o octeto, importa apenas ter elétron desemparelhado e preencher esse orbitalzinho interpolando com outro orbital. É isso, nisso que se fundamenta essa teoria, tá certo? Essa ligação, então, perceba, né, ela é caracterizada como interpolação de orbitais em um mesmo eixo. Então, o que é a ligação sigma? Interpolação, então dois orbitais, quando se aproximam, sempre se aproximam em um mesmo eixo. Esse choque, essa fusão, essa formação do orbital molecular recebe o nome de ligação sigma, tá certo? Perceba que há uma diferença do desenho aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou promovendo o que a gente chama de overlap. Na verdade, o conceito de overlap é mais complexo, mas basicamente tem o significado de representar esses orbitais deformados após a interpolação no mesmo eixo. Como assim, professor? Perceba que eu dei uma encurtada, né? Então, olha só esse pedacinho aqui para além do núcleo aqui, ó, tá vendo? Ele sumiu. Então, essa esfera aqui, ela era assim, né? Por que ocorreu essa mudança? Óbvio, porque a probabilidade de encontrar o parzinho de elétron agora está praticamente concentrada entre os dois núcleos. Então, essa região para trás, vou chamar de para trás, né, para além do núcleo lá, que não entre os dois núcleos, diminui muito a sua probabilidade de encontro de elétron. Então, essa deformação dos orbitais, né, após essa interpolação, vai determinar essa região ligada. Então, por exemplo, essa parte que eu não estou representando aqui, a gente chama de orbital antiligante, né? Normalmente é expresso de forma gráfica na teoria do orbital molecular, que não é o nosso interesse nesse momento, beleza? Bom, eu vou... deixa eu comentar mais uma coisinha aqui, ó. Essa ligação a gente já sabe que ela é sigma. Nós podemos ser mais específicos porque a gente sabe que não existe apenas o orbitalzinho S, existe orbital P, orbital D, orbital F, né? Os principais orbitais e os orbitais que a gente encontra nos átomos que nós temos disponíveis. Então nós podemos ser mais específicos dizendo que essa ligação sigma ocorreu entre tal orbital e tal outro orbital. Então, no caso, essa ligação sigma aconteceu entre um orbitalzinho S de um hidrogênio com outro orbitalzinho S de outro hidrogênio. Se fosse um outro átomo que estivesse utilizando um orbitalzinho P, eu vou dar um exemplo já para você ter essa segurança, seria a conexão entre um S e um P. No caso, essa ligação é do tipo sigma SS. Ok? Então é possível ser mais específico dizendo quais são os orbitais participantes dessa conexão. Lembre-se e anote que toda primeira ligação, toda primeira conexão entre átomos, ela necessariamente vai ocorrer no mesmo eixo e, portanto, ela tem um nome de ligação sigma. Dentro dessa teoria, lá na ligação covalente comum, que a gente já estudou, nós chamamos a ligação de ligação covalente simples. A ligação simples é a ligação sigma dentro desta teoria, beleza? Vou pegar uma molécula um pouco mais complexa, que é a molécula do oxigênio, do gás oxigênio, né? Que a gente pode usar a regra do quinteto. Entenda uma coisa, sempre que uma teoria mais simples dá conta de explicar uma estrutura, nós usamos ela. Então, você vai fazer uma prova específica, você pode representar isso aqui pela teoria da ligação covalente comum, do compartilhamento, mostrar a estrutura de Lewis lá, bonitinha, sem problema nenhum. Nós estamos conhecendo uma nova teoria que pode explicar, por exemplo, por que a regra do octeto pode falhar. Tudo bem? Então, a gente usa quando essa teoria? Quando pede. Então, à luz da teoria da ligação de valência, eu posso explicar também as ligações covalentes comuns lá, tá certo? Bom, então bora lá. Pega lá, vamos pegar o átomo de oxigênio, fazer a distribuiçãozinha, são 8 elétronzinhos, um S2 do S2, 2P4. A última camada aqui que nos interessa, porque essa aproximação entre dois átomos sempre vai acontecer, obviamente, a partir de sua parte mais externa, tá certo? Então, existem aqui tudo bem, eu não precisava ter representado a primeira camada, apenas da segunda camada, mas estão aqui os eletronzinhos distribuídos nos orbitaizinhos, de acordo com a regra de Hund e a exclusão de Pauli. Vai lá na playlist, lá, modelos atômicos, tem uma aulinha sobre números quânticos e tem também sobre distribuição eletrônica, o princípio de Aufbau, em que a gente promove essa discussão da distribuição nos orbitaizinhos, tá bom? Então tá lá mais um aqui, de acordo com a exclusão de Pauli. Então, esse aqui é o átomo de oxigênio numa percepção, né, dos seus orbitais. Então esquece a regra do quinteto. Olha como que eu interpreto essa informação. Ó. De acordo com a teoria da ligação de valência ou do orbital molecular, o átomo de oxigênio deve fazer duas ligações.
Uma aqui, quer dizer, interpolar um outro orbital aqui para formar o parzinho eletrônico, e outra aqui, ó, tá certo? Então, basta para determinar o número de ligações por essa teoria observar quantos elétrons desemparelhados nós temos. São os elétrons celibatários, elétrons que estão sozinhos. Então, se tem dois elétrons emparelhados, o oxigênio vai fazer duas ligações. Ok? Eu vou representar esses orbitais para que a gente possa tentar enxergar essa interpolação, essa formação desse orbital molecular de forma espacial, tá certo? Para a gente conhecer essa segunda ligação famosa, que é a ligação π. Eu vou representar esses orbitaizinhos. Primeiro eu vou denotá-los aqui com os eixos, né, no espaço aqui, x, y e z. É diferente. Então, esse aqui seria o orbitalzinho px, esse o py e o pz, só para você entender o que está acontecendo. Então, estou trazendo aqui os bilóbulos, ou halteres, tem vários termos que se representam isso aqui, né, que é, na equação de função de onda, a representação do orbitalzinho p. Tudo bem? Então são bilóbulos. Então tá aqui, ó, vou colocar aqui o px, esse aqui que sai do quadro, para que você tenha uma ideia, que sai do plano, tá saindo da sua tela e entrando para dentro da sua tela, tá ok? Aqui o py e aqui o pz, tá certo? Então esses aqui são os orbitaizinhos separadinhos. O subnível p, né, o núcleo está aqui, ó, bem no meio, então se você juntar esses três bilóbulos aqui, esses três halterezinhos, você vai ter o subnível p, que é tudo isso aqui, ó, beleza? Então tá, então vamos colocar aqui, eis o subnível p. Subnível p, o orbitalzinho px, py e pz. Me permitam fazer uma coisa. Vai ter conexão no px, que eu estou representando pelo azulzinho aqui? Não. Por que não vai ter ligação ali? Porque esse orbital está completamente preenchido. Então eu vou tirar ele da jogada, tá certo? Então tirei o orbitalzinho px para ficar mais clean, mais claro a nossa discussão. Coloquei os eletronzinhos aqui no nosso pz e aqui no nosso py, os eletronzinhos com espinha ali que eu estou determinando de forma aleatória, tá certo? Vamos chamar o outro átomo de oxigênio, que também tem o px com seus eletronzinhos ali, né, impares, né, os elétrons emparelhados, então não vai promover ligação, e coloquei os dois eletronzinhos no pz e no py. O que vai acontecer entre esses dois átomos? Eles vão se aproximar. Tudo bem? Consegue observar aonde vai ocorrer ligação sigma? Lembre-se do conceito de ligação sigma. É uma interpolação de orbitais no mesmo eixo. Então imagine esse átomo chegando lá, se aproximando lá. Vou empurrar ele, ó. Isso é tecnologia toda. Tá vendo aqui? Essa interpolação, adivinha? Se você está seguindo, acompanhando, como que é o nome desta ligaçãozinha aqui? Esta ligação é a famosa e a gente conhece já como ligação sigma, uma interpolação de orbitais no mesmo eixo. Se eu perguntasse mais especificamente, que tipo de ligação sigma é essa? Quais são os orbitais que nós estamos usando aqui? Nós estamos usando um orbitalzinho PZ aqui e PZ aqui. Não precisa colocar o Z, mas é uma sigma do tipo PP. Tudo bem? Estamos sendo mais específicos. É uma ligação sigma do tipo PP. Então perceba, a ligação sigma não acontece simplesmente entre o S e o S, também pode ocorrer entre o P, tá certo? Agora, aonde vai ocorrer a outra interpolação? Eis o nosso problema. A próxima interpolação, ela deve ocorrer entre esses orbitaizinhos PY aqui, ó, em verdinho para você. Só que não tem como ocorrer mais essa interpolação no mesmo eixo, tá vendo? Porque esses orbitaizinhos estão paralelos. Mas não importa. Esse núcleo está atraindo esses elétrons aqui. Lembre-se que esse elétron pode estar em qualquer lugar dessa região verdinha aqui, tá bom? Estou colocando aqui por uma questão didática, tá? Então, esse núcleo está atraindo aquele núcleo está extraindo esse elétron, o campo magnético está sendo atraído, é verdade que não tão intensamente quanto aqui na ligação sigma, portanto, essa aproximação, olha o termo que eu vou usar, essa interpolação paralela, ela não é tão forte quanto essa interpolação no mesmo eixo, ou seja, a ligação sigma. Mas ocorre uma interpolação paralela, uma atração. É uma ligação química. Essa ligaçãozinha aqui é que nós chamamos de ligação π. O que a ligação π é, então? Uma interpolação de orbitais em eixos paralelos. Isso não pode acontecer, não vai acontecer com o orbitalzinho S, mas vai acontecer, obviamente, sempre com o orbitalzinho P. Porque no orbitalzinho P, depois que ocorre uma interpolação no mesmo eixo, as próximas interpolações elas são em eixos paralelos, seja no eixo px que eu tirei, seja no eixo py que está ali. Então, por exemplo, em moléculas que promovem 3 ligações entre 2 átomos, uma vai ser sigma, depois as próximas duas, né? A que seria a do eixo que sai aqui, ó, né? E do outro eixo que sai aqui, são do tipo ligação π. A ligação π é sempre do tipo pp.
porque os orbitais têm que estar paralelos para ocorrer essa interpolação, essa atração. Lembre-se e anote, a ligação π é mais frágil do que a ligação sigma. É fato que as duas vão tornar, né, mais intensa a atração entre os dois átomos, mas comparando a energia de ligação, a ligação π com a ligação sigma sempre será mais forte, porque essa interpenetração no mesmo eixo é mais intensa, tá certo? Faltou fazer uma coisinha, o quê? O overlap, obviamente, quer dizer, deformar essa região de probabilidade aqui, ó, tá vendo? Ela vai diminuir significativamente, ainda deixei um pedacinho aqui para você ver, que são os orbitais antiligantes. Essa mudança no formato do orbital, quer dizer, vai determinar que esses pares de elétrons fiquem, né, mais provavelmente entre os dois núcleos. Já na ligaçãozinha π, não ocorre uma deformação, às vezes uma inclinaçãozinha do orbital por causa dessa atração de campo magnético desses elétrons com espinhos paralelos, tá certo? De forma prática, atenção, de forma prática, essa é a molécula de O2, tá certo? Na ligação covalente comum, muito comum de se representar nos vestibulares, a primeira ligação ela é uma ligaçãozinha sigma, não que exista obrigatoriamente essa é sigma e essa é π, mas a primeira, não importa, aqui não tem, você não está vendo a primeira. Esse primeiro tracinho não é a primeira ligação necessariamente, mas de forma geral eu coloco particularmente essa primeira como sigma e a próxima, que é a próxima ligação, ela é π. Então sempre que você tem mais do que uma conexão entre dois átomos, a primeira é sigma e as próximas necessariamente são πs, porque elas têm que ocorrer nesses eixos paralelos, tá certo? Sigma, no caso do oxigênio, pp, e depois a π-pp. Aqui no nitrogênio a mesma coisa, sigma pp e depois as outras duas πs, pp também, tá certo? Então não importa se a molécula é orgânica, não importa que tipo de ligação covalente, porque normalmente é que se usa para representar, né, essa estrutura, essa forma estrutural aqui, né, a forma de Cooper. A primeira ligaçãozinha sigma, a próxima é π, é muito usado na química orgânica o conceitinho de ligação para explicar e entender fenômenos orgânicos, especialmente as reações orgânicas, tá certo? Vamos pegar aqui um último caso, uma molécula que tem mais do que dois átomos, para você ter mais segurança, né, na compreensão disso aqui. Eu estou pegando a molécula de água, tá certo? Então, o hidrogeninho a gente já conhece, tem um orbitalzinho, aqui a nossa esfera do orbitalzinho S, da equação de função de onda. Daí nós temos aqui outro hidrogeninho, porque H2O são dois hidrogeninhos, tá certo? E o oxigênio, cuja distribuição está aqui, que a gente já representou também os orbitaizinhos. E o nosso subnível, né? Eu vou tirar essa primeira camada e tirar também esse 2s aqui e também tirar esse 2p aqui, porque está tudo preenchidinho, não vai rolar ligação ali. No oxigênio vai rolar ligação apenas onde tem orbitalzinho desemparelhado. O fundamento dessa teoria é basicamente esse. As ligações ocorrem em orbitais que têm elétron desemparelhado. Para ter conexão, para ter ligação dessa teoria, tem que ter elétron desemparelhado, tá certo? Ela apresenta falha? Sim! Na próxima aula, não perca, eu vou falar um pouquinho sobre uma teoria para que pode explicar as falhas desta teoria da ligação de valência, que a gente chama de teoria da hibridização, tá certo? Então vamos lá, coloca aqui o oxigênio, tá certo? Com seus dois orbitaizinhos, eu estou mantendo a representação da projeção anterior, tá aqui os dois eletrãozinhos, daí estão os dois hidrogênios. O que vai acontecer? Uma aproximação, então a hidrogeninho vai lá, interpola, esse recurso ficou sensacional, né? Olha lá, esse hidrogeninho vai lá, interpola, ok? Aí, olha lá que interessante. Como que é o nome dessa ligaçãozinha aqui, ó? Que está ocorrendo em um mesmo eixo? Essa ligação é chamada de sigma, tá certo? É uma sigma, olha só, do tipo S-P, S do hidrogênio, P do oxigênio. Essa aqui também é uma ligaçãozinha do tipo sigma SP, porque agora é o orbitalzinho S do hidrogênio e o orbitalzinho P do oxigênio, tá certo? Ops, e aí falhou aqui, já volto aqui. Observou a deformação do orbitalzinho P aqui, né? A região de probabilidade se modifica, ela vai acontecer entre os núcleos, portanto, a deformaçãozinho, o overlap, essa seria a molécula da molécula de água através da interpretação da teoria de ligação de valência. Ela não pode explicar muito bem a geometria molecular, né? Mas a hibridização pode explicar, no caso da água, a geometria molecular. Apesar de nós já termos feito uma aula sobre geometria molecular, onde a gente usou a chamada teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que pode explicar também a geometria da água, porque a molécula de água, atenção, não tem 90 graus, como você está observando, tem 104,5 graus, e aí a hibridização, não perca a próxima aula, ative o sininho aí, salve, se inscreva no canal, que na próxima aula eu vou explicar um pouquinho a teoria da hibridização, tá certo? Queridos, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, espero ter ajudado. Não esquece de se inscrever no canal lá, curtir o vídeo se gostar, deixar algum comentário, alguma aula que queira assistir e até breve. Tchau, tchau.